a todos quantos creem que Jesus é o Messias de Israel. Shalom Aleichem. Em minha vida, registrei os principais acontecimentos do nascimento da igreja primitiva, desde a assunção do Senhor Jesus até o nascimento dessa mesma igreja, a dispersão dos superapóstolos e até a destruição de Jerusalém pelo exército de Roma. Não somente presenciar foi o meu trabalho, mas o meu ministério foi também registrar esses eventos importantes e publicar os mesmos. E tendo chegado às mãos de Teófilo, este mesmo livro recebeu o nome de Atos dos Apóstolos. Me desculpem, vocês querem saber o meu nome. Lucas, o médico amado é meu nome. E nessa manhã vocês verão aquilo que seria de mais próximo, talvez, dos eventos principais que aconteceram em Paulo, em Éfeso, onde empreenderam a sua terceira viagem missionária. Éfeso, que por sua vez era uma cidade grande e muito desenvolvida pela sua época, com mais de 30 mil habitantes, grandes imagens, templos imponentes, mas apesar de ser uma cidade muito desenvolvida, era perdida em idolatrias, feitiçarias e muitas superstições. Paulo, por sua vez, tinha como seu ofício nessa mesma cidade fabricar templos. Exatamente, fazia isso para prover todo o seu sustento, vivendo nessa mesma cidade, pregando o evangelho e fazendo templos. E assim como era de seu costume, aos sábados, nas sinagogas, persuadia os judeus, muitos daquela época, e começando e discorrendo por Moisés e os salmos dos profetas, dizendo ser o Messias de Israel, Jesus Cristo, do filho de Jessé, aquele que herdaria para sempre um trono, reinado e paz em Jerusalém. Mas muitos judeus daquela época, por assim dizer, rejeitaram fortemente as suas palavras, não dando ouvidos e créditos à sua mensagem de boas novas. Mas Deus, sendo misericordioso em sua bondade, abriu as portas da escola de Tirano, e por um espaço de 2 anos, Paulo teve toda a sua liberdade para publicar essa boa nova, porque a boa mão do Senhor era para com Paulo. Paulo ainda fazia muitos sinais e maravilhas, muitas maravilhas Deus operava pelas mãos desse fantástico servo do Senhor. Enquanto trabalhavam, muitas vezes os seus lenços e aventais eram recolhidos, e sendo recolhidos, muitas vezes enfermos eram curados, espíritos malignos eram dispersos. E era grande a fama do Evangelho na cidade de Éfeso, e a sua palavra crescia mais e mais. Mas muitos judeus invejosos, falsos profetas e mestres, ainda tentavam imitar a Paulo, crendo que o nome de Jesus havia poderes mágicos, e imitando da mesma forma diziam, em nome de Paulo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai. Mas o Espírito, fitando os olhos neles, disse, conheço a Jesus e a Paulo, mas vocês, quem são vocês? E não podendo resistir às suas forças, lançando-se sobre ele, fugiram, desnudos e feridos. E a fama do Evangelho crescia mais e mais. Tanto que pude contemplar que no espaço de 2 anos, a palavra do Senhor no livro de Atos foi registrado que em menos de 2 anos, o Senhor, todos já sabiam que Jesus, e por assim dizer, por muitos se converterem ao Senhor, muitos feiticeiros vinham às praças públicas, trazendo assim as suas obras e os seus livros, diante de todo queimavam as suas obras de toda sorte de superstição, de feitiçaria e de magia. E era grande a fama do Evangelho na cidade de Éfeso. Mas quando tudo ainda corria tão bem, a palavra do Senhor nos conta que um certo Demétrio, artesão, fabricante de imagens, de esculturas, e
lucros através das produções das suas imagens de prata e de ouro. Mas Paulo, havendo empreendido esse fantástico servo do Senhor, empreendido um grande empenho da pregação do Evangelho, muitos havia se convertido e se rendido aos pés do Senhor. Suas produções, então Demétrio, convocando todos os demais do mesmo ofício, dizendo: este Paulo tem empesteado toda a cidade grandiosa de Éfeso dessa doutrina, não somente ao risco de a nossa profissão cair em descrédito, mas também o templo da deusa Diana e a própria imagem. E corremos, tendo então Demétrio enchido o coração de ira e de todos os demais daquela cidade, houve um não pouco alvoroço em Éfeso, e toda a cidade foi tumultuada por causa disso. Muitos corriam em praças públicas dizendo: grande, grande, grande é Diana, deusa dos Efésios. Muitos que estavam ali não sabiam o certo motivo da confusão. Alguns criam que era por motivo da cidade de Roma, outros criam que era por causa da Diana dos Efésios. Mas assim por dizer, um certo escrivão, tomando a palavra, acenando com as mãos para que se acalmasse toda a multidão, e dirigindo ele as palavras, disse exatamente assim: varões efésios, qual de vós não sabe que a cidade de Éfeso é detentora e guardiã do templo e da imagem da deusa Diana que caiu de Júpiter? Acaso não sabeis vós? Portanto, sendo este fato inegável, se Demétrio e os demais têm algo a dizer, que se levem aos juízes. Temos tribunais, pois corremos o risco de alvoroçar toda a cidade sem motivo e infligir grande crime por causa disso. E havendo ainda apaciguado toda a multidão, tendo tornado a normalidade em Éfeso, todos voltaram para as suas casas. Paulo, ainda na cidade de Éfeso, fez o seu último discurso àqueles que estavam ali. E tendo pregado durante toda a madrugada e estendido o seu discurso até pela manhã, alguns dos judeus o levaram até a praia onde o navio estava exposto para o embarcar. E naquela mesma praia, os seus servos o ajoelhando, Paulo orou pela última vez, e tendo feito o seu último discurso, houve grande pranto naquela cidade naquele momento. E lançando-se ao seu pescoço, o beijaram, despedindo, pois sabiam que jamais veriam seu rosto novamente. E despedindo Paulo e toda a multidão, embarcou para o navio até Troade. Entrando no navio, navegou por todas as cidades da Macedônia, retornando ao mesmo caminho anterior, até chegar em Jerusalém, onde novamente seria preso, levado a Roma entre algemas e grilhões, para jamais pôr os pés em Jerusalém. Eu sou Lucas, narrei os principais fatos da igreja primitiva e da fantástica vida do servo do Senhor.